Agora sim, vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos, né? Gravando agora, pessoal de casa, boa tarde. Eu não tô com a câmera ideal, mas vamos lá. Professor, essa personagem física foi a primeira depois do resultado do simulado. Foi sim. Essa aqui, na verdade, depois do resultado do simulado foi a primeira, tá? Foi a primeira. Eu ainda não fiz uma análise minuciosa, mas já coloquei uma lá pela análise geral que eu fiz. E depois, à medida que a gente for pegando o feedback de vocês, pegando a análise mais minuciosa, a gente vai performando melhor ainda ela, tá bom? Mas já está disponível. Eu coloquei o número da semana compatível com o número da semana de matemática para ficar algo mais geral, entendeu? Mas não existiu outra antes, tá bom? Tá começando daqui. Pessoal, beleza. Aí, como eu disse para vocês, hoje, esse final de semana vocês vão estar fazendo o simulado do Conexia, né? Segundo dia. Então, o nosso simulado 10 aulas de matemática da turma online, ele só aparece na The Next Week, né? Gente, hoje tá tudo bugado na minha vida aqui, porque o aplicativo que eu compartilho não quer abrir. Santo Deus, tem misericórdia. Agora percebeu. Vamos lá, começar. Gente, se vocês têm algum compromissozinho imediato aqui depois da aula, eu vou pedir pra vocês terem paciência, que nós vamos demorar um pouquinho, tá? Eu acho que vocês têm uma aula 7 horas comigo, mas prometo terminar antes disso, com certeza, tá, gente? Bem antes disso. Mas não é nem só por conta do atraso que eu tive, também por causa dele, mas não só por causa, né? Porque senão a gente não consegue concluir essa partezinha que eu acho muito importante. Certo, vamos lá. Pessoal, então, módulo de número 5, vamos falar sobre termodinâmica. Conhecimento sobre gases aqui é necessário, tá? Deixa eu pinar aqui o vídeo. Tô aparecendo para everybody. Vocês estão conseguindo ver, gente? O texto completo. Eu, na câmera, todo mundo. Tá gravando? Sim. Consegui gravar. Travou um pouco aqui, mas tá gravando aqui. Perfeito. Então vamos começar. Termodinâmica, gente, é um dos módulos assim, mais lindos da física. E o Enem gosta muito desse estilo de conteúdo, onde a gente fala sobre essa noção da transformação de energia. E aí eu tô falando do Enem, porque é o nosso objetivo principal, mas os vestibulares também gostam demais disso aqui. Então essa métrica de ter máquinas que aproveitam melhor, ter até mesmo evitar poluição, no caso, principalmente poluição térmica, que no caso que a gente vai falar muito sobre isso, né? Então é interessante a gente reconhecer isso aí. Então existem alguns princípios aqui que envolvem essa ciência chamada termodinâmica. Antes, porém, professor, o que é termodinâmica? Vamos tentar entender aqui a lógica. Quando a gente pensa aqui em termodinâmica, o principal fator aqui vai ser a palavra energia. Só que a gente está associando, de uma maneira geral, a energia térmica. Quando eu falo termo, eu estou falando de energia térmica. Energia térmica, calor, né? Energia térmica. E dinâmica, eu estou falando de energia mecânica. E aí, pessoal, ó, antes da gente entrar ali propriamente dito, é interessante que tu entenda que existe algumas maneiras da energia mecânica se manifestar. Quais são essas, professor? Ó, a energia mecânica ela pode se manifestar de duas formas. Com uma energia que a gente chama de potencial, que é mais difícil da gente visualizar, e uma energia que a gente chama de energia cinética, essa é mais nítida a gente visualizar. A energia potencial, ela tem a ver com a organização do sistema. Tipo, eu tenho um tipo de energia potencial que a gente chama de energia potencial gravitacional. Se eu pego qualquer objeto aqui e coloco ele numa certa altura, por exemplo, pegar esse marca-texto aqui, ó, então, a certa altura, ele tem uma interação com a Terra, ele tem uma energia potencial. Ele tem uma capacidade aqui de realizar trabalho. E aí o que acontece?
A energia cinética, ela é exatamente uma energia que ela envolve já o movimento. Então, toda vez que eu falar a palavra energia cinética, a gente já vem citando muito esse termo, principalmente quando a gente falou da parte de temperatura, mas a energia cinética está relacionada diretamente com o movimento. Então, quando eu falar movimento de alguma coisa, de um sistema, energia cinética, que é uma maneira da energia mecânica se apresentar. Outra maneira de se apresentar é a energia potencial. Energia potencial tem a ver com essa organização. Nós temos o potencial elétrico, o potencial gravitacional, que eu acabei de dar um exemplo, potencial elástica, né? Temos alguns tipos de energia potencial. Basicamente, se eu pegar, por exemplo, esse objeto aqui e soltar ele, ele vai transformar essa energia potencial em energia cinética. Ele vai começar a cair. Quem está fazendo isso é uma força, chamada de força-peso. Então, assim, do ponto de vista energético, a força, ela pode fazer isso, ó, transformar um tipo de energia em outro. Energia cinética, energia potencial em energia cinética ou vice-versa. Essa força, quando ela faz isso, quando ela transforma energia potencial em cinética, a gente diz que ela realizou um trabalho. Então, nós vamos ouvir falar muito de um termo aqui chamado de trabalho. O que é um trabalho? É quando eu faço o sistema, eu pego a energia do sistema e transformo ela em energia cinética, eu faço ela se movimentar. Então, toda vez que eu pensar aqui, ó, por exemplo, uma força, eu pego um bloco aqui, empurro ele, eu estou fazendo ele se movimentar. Então, essa minha força está colocando uma energia nesse sistema. A mesma coisa acontece, por exemplo, com gás. Por exemplo, esse gás ele começa a expandir, esse movimento, essa partícula pode empurrar aqui outro sistema, outro gás, e esse processo a gente vai chamar de trabalho, tá bom? Belezinha? Tranquilo? Deu para entender uma noçãozinha do que é energia, do que é trabalho, o que é energia cinética e potencial? Só para a gente ter uma noção, para a gente começar, que a gente vai falar muito desses termos aqui, beleza? E aí calor a gente já sabe o que é. Quando eu falar aqui, por exemplo, de termodinâmica, então eu estou falando da associação da energia térmica com a energia mecânica, tá bom? Principalmente com a palavra trabalho. E aí eu vou começar, então, a termodinâmica estudando a lei zero dela. Só, o que quer dizer a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica, gente, ela é uma lei talvez muito simples, a maneira de pensar ela, tá bom? E aí, justamente por isso que ela foi chamada de lei zero, porque ela, apesar de ser enunciada depois da primeira lei, né? Ela é muito mais simples do que a primeira lei. Ao invés de chamarem ela de terceira lei da termodinâmica, chama ela de lei zero. O que quer dizer a lei zero? Bora pensar que eu tenho um sistema aqui, ó, um bloco A, aqui outro bloco B e um outro bloco C. E aí o que acontece? Esse A está numa temperatura maior do que o B. E esse B está numa temperatura maior do que o C. O que acontece? Esse cara aqui ele vai começar a doar calor para esse cara. E esse cara aqui vai começar a doar calor para esse cara aqui. Né? Numa quantidade um pouco diferente, mas vai doar. O que acontece? Vai chegar um momento que esses objetos vão atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico. E aí, por exemplo, o A ele vai acabar ficando na mesma temperatura do B. E, consequentemente, depois de um tempo, o B vai ficar na mesma temperatura do C. E o que acontece? Nesse momento não tem mais esse fluxo de calor de um para o outro. Não tem mais isso aqui, ó. Porque eles entraram em equilíbrio. Lembra que assim, ó, a gente denunciou assim. O calor sai espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até que haja o quê? O equilíbrio térmico. E aí o que quer dizer a lei zero da termodinâmica? Se o corpo A entrou em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B entrou em equilíbrio térmico com o corpo C, isso significa dizer que A e C têm a mesma temperatura. É meio óbvio isso, né? Mas é uma lei. É uma regra. Se eles estão em equilíbrio térmico, é que eles estão na mesma
temperatura. Então, assim, ó, eu tenho um sistema de 3 partículas. Se A está em equilíbrio com B, B está em equilíbrio com C, então A e C possuem a mesma temperatura. Isso aí seria a lei zero da termodinâmica. Um exemplo que eu gosto sempre de usar isso é o termômetro. O termômetro antigo, aquele termômetro de mercúrio, você tinha um líquido lá dentro, tinha o bulbo e tinha você. Você estava em equilíbrio com o bulbo estava em equilíbrio com o mercúrio, e isso dava a certeza de que o mercúrio estava acusando a tua temperatura. Porque se tu está em equilíbrio com o bulbo e o bulbo do termômetro está em equilíbrio com o líquido está na mesma temperatura que tu. Tudo bem? Isso aí é o enunciado da lei zero da termodinâmica. Tudo bem? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? De boa, né? Aí, gente, ó, nós temos duas grandezas que nós vamos falar muito delas aqui, que é a energia interna. Deixa eu colocar aqui, ó, começar a falar sobre energia interna. Oi. Volta no outro live, prof. Eu posso mandar no final da aula, lá, se vocês quiserem. Vocês querem que eu mande no grupo? Pode ser? A energia interna, gente, ela vai estar diretamente relacionada com a temperatura. Tá bom? Está relacionada com a temperatura do sistema. Se eu tenho um sistema que tem um gás aqui, ó, por exemplo, um gás aqui. Aí esse gás aqui, ó, ele possui uma certa agitação. As moléculas dele possuem uma certa agitação. Certo. Esse carinha ele vai ter uma energia interna. Essa energia interna vai estar simbolizada com a letra U, tá, gente? Deixa eu só até colocar para cá um pouquinho mais. Vai estar simbolizada com a letra U. E aí nós podemos escrever de 3 formas. Se esse gás, a composição dele é monoatômica, olha aqui, ó. Se esse gás é monoatômico, a energia interna, nós vamos calcular assim, ó, a energia interna é igual a 3 meios de nRT. Essa energia interna está diretamente relacionada com a temperatura. Por consequência, está diretamente relacionada também com a energia cinética média, né? A agitação das partículas. Então, se for um gás monoatômico, 3 meios de nRT. Se for um gás diatômico, a energia vai ser calculada assim, ó, 5 meios de nRT. E se for um gás poliatômico, pegando aí um padrão, ó, se for um gás poliatômico, deixa eu perguntar para vocês compreendem o que é um gás mono, di ou poliatômico? O que vem a ser isso? Eu vi a palavra mono, gente, já pensa em uma, né? Então, quando eu penso assim, ó, monoatômico, ele é um átomo só. É um gás constituído por um átomo só. Tá bom? Por exemplo, me dá um exemplo, eu sou gás hélio. É um gás que vai formar só por um átomo, né? Agora, por exemplo, aqui, ó, um gás diatômico. O gás H2, o gás O2, né? São 2 átomos que constituem ele. Tudo bem? Olha aqui o outro, o exemplo. O gás CO2, já tem mais de 2 átomos, né? O NH4 ou NH3, gente? NH4, né? Que é amônia. Que é o gás, é NH4, né? Lembra aí, vocês são da química. São melhores em química do que eu. Acabaram de ter uma aulinha de química em massa, com pH. Aí, gente, que massa. Então tá aí, ó. Monoatômico, diatômico e poliatômico. Esse aí é a maneira de calcular a energia interna. Geralmente, a gente associa muito NH3, que é o gás. Perfeito. Vou corrigir aqui. Deus abençoe. NH4 é o radical. Tem certeza?
vou confiar. Ó, tô confiando no Marcão. Pronto, NH3. Mas tem um que é um radical. E tem o outro que é um gás mesmo. Ambos são gás, isso aqui? Tem um que é um radical, outro que é o gás mesmo, né? Tem uma coisa assim. Mas enfim, o que eu quero dizer, ó, eu poderia colocar inclusive outros exemplos, tá, gente? Ó, eu vou apagar e colocar o O3, depois você decide lá com o professor de química qual é. O O3, 3 átomos. Então é poliatômico, tudo bem? Beleza? Aí, ó, geralmente a gente utiliza o gás monoatômico. Esse carinha aqui, o NH4, que é o íon, né? Perfeito. Entendi. Tem, ó, não, peraí, que não eu vou passar a aula de química, depois o pH resolve isso aí, tá, gente? É porque metano não é não, metano não é NH4 não. Não é não. É isso aí, perfeito, que é um hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto. Mas enfim, deu mais de 2 átomos, chama de poliatômico. Esse 3, 5 e 7 tem a ver com grau de liberdade. Por exemplo, um gás monoatômico, ele pode ter essa agitação dele no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z, ó, para frente e para trás. Tridimensional. Já quando eu vou para o diatômico, ele ainda pode girar no sentido horário ou anti-horário, em torno do próprio eixo dele ali, né? Aí vai para 5 graus de liberdade. Tudo bem? Aí o restante são 7 graus de liberdade. Mas o pior, que isso aqui, ó, por exemplo, o que é cobrado pra gente no vestibular é a gente entender essa lógica aí. Tá bom? E geralmente, quando pede para calcular, geralmente associa-se o monoatômico. Tá bom? Esse aqui eu tenho obrigação de decorar essa formulazinha. Só que aí, gente, ó, o que mais cai dentro das ideias disso aqui é a ideia de variação de energia interna. Energia interna. A variação da energia interna a gente vai simbolizar com a letra assim, ó, ΔU, tá bom? Isso aqui que é importante para nós. Aí se for, por exemplo, um monoatômico, o ΔU é ser 3 meios de NR ΔT. Eu vou até escrever isso aqui na parte de baixo, fica melhor, fica mais livre para fazer comentário aqui do lado. Então vai ser assim, se for monoatômico, vai ser 3 meios de NR ΔT. Percebe que o fato de eu ter uma variação da temperatura ocasiona uma mudança da energia interna. A energia interna tem a ver com a temperatura, ou seja, eu só vou ter, olha aqui, ó, a mudança de temperatura é fator determinante na mudança de energia interna. Tá bom? A mudança de temperatura é fator determinante na mudança de energia interna. Ou seja, toda vez que eu falar assim, ó, mudou a energia interna, você fala assim, mudou a temperatura. Se eu falar assim, ó, não mudou a temperatura, não mudou a energia interna. Tudo bem? Conclusões diretamente relacionadas. Falei que mudou temperatura, falei que mudou energia interna. Falei que mudou energia interna, falei que mudou temperatura. Tudo bem? Tranquilo? Só tô preparando terreno para a aula. Calma aí que a aula não começou ainda não. Outra coisa importante aqui, ó. Outra coisa importante é uma grandeira chamada trabalho. Tá bom? Trabalho. Quando é que a gente diz que um gás realizou o trabalho? Aí assim, ó, o trabalho nós vamos simbolizar aqui com essa letra aqui, ó. Uma letra grega chamada tal. Tudo bem? Nós temos duas maneiras de calcular trabalho de um gás.
o gás aqui, ó, por exemplo, ele sofreu uma mudança de volume, automaticamente a vez que ele realizou o trabalho ou que ele sofreu trabalho. Então esse gás está aqui. Aí eu vou, por exemplo, mudar aqui algumas características nele. E ele vai fazer o que? Ele vai expandir. No momento que esse gás aqui expandir, gente, ó, olha que coisa interessante. Ele vai empurrar essa parede, ele movimentou isso aqui, ó. Toda vez que alguma coisa expandir, pega essa ideia, ó. Toda vez que expandir, ele realiza trabalho. Esse processo, gente, de realizar trabalho é um processo que requer energia. Então ele tem que ter pego energia de algum lugar. Tudo bem? Tô começando a pensar nessa ideia aqui, ó. Porque assim, ó, essa energia não pode ter vindo do nada. Ele pegou o sistema e fez um sistema se movimentar. Então eu tinha aqui, ó, uma situação assim. Deixa eu colocar uma coisa mais bonitinha aqui. E esse sistema fez o quê? Ele se movimentou, ele expandiu uma certa variação desse volume aqui, ó. Tudo bem? E aí, ó, nessa expansão ele movimentou o sistema, então ele realizou o trabalho. Trabalho é energia. Ele está transformando uma energia em outra. Então, se ele transformou energia, essa energia não pode ter vindo do nada. Tudo bem? Essa energia não pode ter vindo do nada. Como é que eu calculo esse trabalho? Esse trabalho, se a pressão for constante, ele vai ser calculado assim, ó. Pressão vezes a variação do volume. Tá bom? Isso aqui é o trabalho. Pressão vezes a variação do volume. Só colocando aqui, apesar de a gente colocar na aula passada, esse P é o quê? É a pressão. E esse ΔV é a variação do volume. Tudo bem? Toda vez que a gente diz que ele expande, toda vez que expandir, esse ΔV vai ser positivo. Se ΔV for positivo, o trabalho é positivo. E a gente usa o termo realizou. A gente diz que o gás realizou o trabalho. Toda vez que ele comprimir, esse ΔV é negativo, ele diminuiu o volume. Então, o trabalho é negativo. Então, o termo que a gente vai usar é a palavra sofreu. Esse gás sofreu o trabalho. Tudo bem? E aí, ó, outras ideias aqui, coisa rápida, ó. Observa que para poder ter esse trabalho, teve que ter o que? A mudança de volume. Então, eu vou colocar aqui, ó. A mudança de volume é fator determinante para existir o quê? Trabalho. Então vamos aqui rapidão. Mudança de temperatura muda energia interna, né? É a variação da energia interna. Quando eu penso em mudança de volume, eu penso em trabalho. Toda vez que eu falo assim, ó, teve trabalho, teve mudança de volume. Teve trabalho, teve mudança de volume. Teve trabalho, teve mudança de volume. Ou vice-versa. Teve mudança de volume, teve trabalho. Se o gás não mudou o volume, não tem trabalho. Tudo bem? Só tem trabalho se mudar volume. Seja trabalho positivo, no caso da expansão, ou trabalho negativo, no caso da compressão. Tudo bem? Belezinha, meu povo, minha pova, pessoal do Maranhão. Ó, outra coisinha bem aqui, gente, ó. Tan, tan, tan.
Olha. Trabalho, tal, expandir. Certo, ó. Se a pressão for variável, tu vai pensar num gráfico. Deixa eu colocar aqui assim para ficar melhor. Tu vai pensar num gráfico. Pressão em função do volume. Gráfico importante, que a gente tem que saber eles, tá? Pressão em função do volume. Se a pressão ela mudou ao longo do processo, eu não posso jogar nessa fórmula, porque a pressão mudou, eu não posso jogar aqui. A pressão mudou. Então, como eu não posso jogar ali, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou puxar uma retinha aqui e vou calcular essa área bem aqui, ó. Pode dizer que essa área aqui é igual ao trabalho. Tudo bem? Belezinha, belezinha? Sim ou não, sim ou não? Beleza. Aí, gente, ó, só antes da gente continuar análise dimensional, só para pensar em unidades, tá? Em unidades. Energia interna. Energia interna é energia. Se é energia, gente, é medida em joule. Tá bom? Trabalho, mesma coisa. Trabalho também é medido em joule. Também é um tipo de energia. Simbolizado com a letra J. Tá bom? Na verdade, gente, ao pé da letra, esse joule aqui tem que ser um J minúsculo, né? Que é o nome da unidade medida e não da pessoa. Mas enfim, tá aí. Aí, ó. Energia interna. Trabalho. Olha aqui outra grandeza que a gente tá usando muito. Temperatura. Temperatura, desde a aula passada, a gente está exigindo que ela esteja em Kelvin. Tudo bem? Agora, quando eu falar de volume, gente, quando eu falar em volume, é sempre metro cúbico, tá, gente? Nesse caso aqui, tá? Lá nas transformações gasosas, a gente colocava ele no volume que aparecia, né? Aqui tem que ser metro cúbico. Tá bom? Belezinha? Metro cúbico. Aí lembra que metro cúbico, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 centímetro cúbico, se existir, ele vai ser 1 ml. Tá? Lembrar desse detalhezinho aqui porque é importante. Pressão. Apesar de fazerem muito para a gente calcular a pressão em ATM, a pressão aqui vai ser em Pascal. Lembra, gente, que 1 Pascal, lá da aula passada, 1 Pascal é a mesma coisa de 1 Newton para metro quadrado. E lembra que 1 ATM, ele vale 10 elevado a quinta Pascal. Tá bom? Também tem essa conversãozinha. Tô falando isso porque quando a questão for de conta, a gente vai ter que pensar muito nas unidades de medida. Apesar de no Enem não ser comumente de conta, como a gente disse, né? Não é comumente de conta. Tudo bem? Belezinha? Então agora vamos para a primeira lei da termodinâmica. Agora nós podemos começar o conteúdo. Bora aqui. A gente só preparou o terreno. Bora lá. Relacionei, início da aula, vamos lá. Relacionei o que é termodinâmica, que é a associação da energia térmica com a energia mecânica, que pode se manifestar de maneira cinética, que é quando tem movimento ou potencial, e além disso ainda pode ter essa transformação de um tipo e outro através de uma grandeza chamada trabalho. Esse trabalho está diretamente relacionado com a mudança aqui da energia mecânica. E aí eu dei o exemplo da lei zero da termodinâmica, que remete à ideia de equilíbrio térmico, e aí falamos sobre a energia interna. O que a gente mais precisa aprender daqui? Que a mudança de volume está associada diretamente com a energia, com o trabalho, e a mudança de temperatura com a mudança de energia interna. Tem essa relação direta. Tudo bem? E aí temos essas 3 fórmulas que é importante nós saber de cor. 3 formas de calcular, né? 2 para calcular o trabalho e 1 energia interna. Certo. Agora, a gente entra para a primeira lei da termodinâmica. Gente, ó, a primeira lei da termodinâmica, ela tudo tem a ver com a conservação da energia.
conservação da energia. Você lembra que eu falei que se esse gás ele cresceu, ele expandiu, ele realizou o trabalho e essa energia não pode ter vindo do nada, então essa energia tem que ter vindo de algum lugar, né? Bora pensar aqui rapidão, que eu tenho um sistema. Nesse sistema eu tenho um gás. E aí, ó, nesse gás, para esse gás, eu forneço uma certa quantidade de calor. Se eu forneço uma certa quantidade de calor, esse gás aqui, ó, ele pega essa energia e pode fazer duas coisas. Ou ele pode mudar a temperatura, ou ele pode expandir, ou ele pode fazer os dois. Fato é que essa quantidade de energia aqui, ela é igual ΔU mais trabalho. Isso aqui é o enunciado da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Se eu dou calor para um sistema, ele tem ou que aumentar a temperatura ou ele tem que expandir. Essa relação energética sempre vai existir. O calor que eu dei, parte dele vai ser usado para mudar a temperatura, parte dele vai ser usado para expandir. Lembra que trabalho só quando tem mudança de volume. ΔU só quando tem mudança de temperatura. Tudo bem? Certo. Aí, ó, vamos trabalhar com as transformações. Lembra que na última aula nós citamos a transformação isobárica. O que era a transformação isobárica? Era aquela transformação que mantém a pressão constante. Lembra disso, gente? Vocês? Na aula passada nós tínhamos transformação isobárica. A gente citou o quê? Transformação isobárica é quando tem pressão constante. Perfeito. Aí, ó, no diagrama PV, bora lá, ó, diagrama PV. Esse diagrama tem que saber de cor, tá, gente? PV. O gás sai de um estado A para um estado B. A pressão é sempre constante, ou seja, vai ser uma reta assim, horizontal. Na lei geral dos gases, PA, VA, TA é igual PB, VB, TB, da aula passada. A pressão do gás não mexe nada aqui. Se eu for pegar agora do ponto de vista energético, calor é ΔU mais trabalho. Isso aqui tudo serve para o meu sistema. Aqui é quando eu estou analisando energia. Aqui é quando eu estou analisando a transformação, volume e temperatura. E aqui é a análise do gráfico. Tudo bem? O mesmo evento. Existe outro tipo de transformação, que é a transformação isotérmica. Lembra que a transformação isotérmica, ela já é o que constante? Me ajuda aí, ver se vocês lembram da aula passada. Isotérmica, quem é que se mantém constante? Temperatura. Então, ó, na isotérmica, a temperatura é constante. E aí o gráfico da isotérmica, gente, você vai procurar ele sempre assim, ó. Ele vai ser uma curva que a gente chama de hipérbole. Ele vai ser assim, ó. Sai de um estado A para um estado B. Essa curva aqui a gente chama de isotérmica, tá bom? Então, enquanto o gráfico da isobárica é um gráfico assim, ó, quando eu tô olhando pressão, volume, percebe que eu tô relacionando pressão, volume, tá? Na isotérmica eu vou ter aqui, ó, PA, VA sobre TA é igual a PB. E aí, ó, se a temperatura não muda, não precisa nem colocar na conta. Agora, a grande sacada que eu quero que vocês peguem é bem aqui, ó. Cara, Q é igual a ΔU mais trabalho. Pensa comigo aqui rapidão. Um desses termos vai ser zero. Nessa ideia energética aí. Quem vai ser? A variação da energia interna. Porque lembra que o fator determinante para ter variação da energia interna é a mudança de temperatura. Se não tem mudança de temperatura, ela é zero. Ou seja, nesse tipo de transformação, todo calor fornecido vira trabalho.
tá bom? Uma transformação isotérmica, todo o calor fornecido vira trabalho. Além disso, eu tenho a transformação isovolumétrica, que aí nesse caso aqui já é o volume constante. E aí, ó, nesse tipo de transformação, olha aqui, ó, eu vou ter pressão, volume do mesmo jeito. O gráfico já vai ser assim, ó, uma reta para cima ou para baixo, dependendo de como é a transformação, mas ela vai ser vertical. Aí, ó, se eu jogar na formulazinha PA, VA, já é o volume, que não precisa aparecer nessa fórmula, né? Já que ele não muda. Ele vai ser o mesmo dos dois lados. E além disso, gente, quando eu olhar para a primeira lei da termodinâmica, que diz calor é ΔU mais trabalho, tem um desses aí que vai ser zero. Me lembra aí qual vai ser? Quando eu digo que o volume não mudou. Quem é que não. Qual o tipo de energia que não vai existir? Trabalho. Perfeito. Olha como vocês são bons. Não tem trabalho. Ou seja, todo calor é usado para mudar a temperatura. Tá bom? Todo calor é usado para mudar a temperatura. E aí eu vou colocar aqui mais duas transformações que a gente ainda não trabalhou elas. É a transformação adiabática. A transformação adiabática, ela não, o que acontece nela, ela não troca calor. Troca calor com meio. Essa é a transformação adiabática. Não troca calor com meio. É um processo geralmente muito rápido, tá, gente? Muito rápido mesmo. Ó, no gráfico, a transformação adiabática, pressão, volume, se eu tenho aqui, ó, duas isotérmicas, TA e TB, a adiabática é uma curva também, só que ela vai sair de uma isotérmica para outra. Enquanto a isotérmica é uma curva, só a outra ela sai de uma para outra, é a adiabática. Sai do estado A para o estado B. Na formulazinha, gente, eu posso colocar esse aqui, ó, PAVA ou PBVB. Esse carinha aqui de cima é o coeficiente de Poisson. Isso não cai em prova não, tá, gente? Não é nem. Esse coeficiente de Poisson depende se o gás ele é mono, di ou poliatômico. Aí, além disso, gente, ó, quando eu faço análise energética, ΔU mais trabalho, quem vai ser zero agora é esse carinha. Isso quer dizer, ó, se eu trazer o ΔU para cá, o trabalho é igual a menos ΔU. O que significa isso? Numa transformação adiabática, meu povo, minha pova, se você expande, você diminui a temperatura. Porque, ó, ΔU tem a ver com a mudança de temperatura. O trabalho tem a ver com volume. Se você expande, aqui é negativo, tá vendo? Se você aumenta o volume, diminui o ΔU. Diminui a temperatura. Se você diminui o volume, a temperatura faz o quê? Ela aumenta. Um é positivo, outro é negativo. Entendeu? Quando um ganha, o outro perde. Ou seja, cara, pensa comigo. Exemplo disso aqui. Você vai pegar aqui, ó, o desodorante lá, spray. Aqui eu sei que o desenho tá muito bonito, eu vou chamar de desodorante. Você vai abrir essa válvulazinha apertando aqui no botão. Quando isso acontece, esse carinha aqui, ele expande. Agora deixa eu te perguntar. Ele expandiu. Ele vai sair gelado ou vai sair quente? Você que usa isso aí direto, sai gelado. Porque, ó, trabalho positivo significa que ele fez o quê? Ele expandiu. ΔU negativo significa que ele esfriou.
ou saiu geladinho. Então, quando acontece uma expansão rápida demais, o ar sai gelado. Porque essa expansão ela tem que ter pego energia de algum lugar. Como não tem o fornecimento de calor, ele vai pegar energia do sistema, através da energia interna. Ele vai diminuir a energia interna e vai transformar em trabalho. Aí por isso que o desodorante sai geladinho. Então toda vez que tu tiver pressão, toda vez que estiver passando seu desodorantezinho, você pensa, transformação adiabática, por isso que tá gelado. Tu nunca mais vai esquecer como é que funciona isso. Aí, ó, o trabalho, porque na equação eu joguei pra cá, tá vendo, Thaís, ó? E aí, ó, fica assim, menos trabalho igual mais delta U. Eu multipliquei por menos 1, ficou trabalho igual menos delta U. Ou seja, toda vez que o trabalho for positivo, aqui vai ser negativo, ó. Porque, ó, menos com menos vai dar mais. Então, o delta U tem que ser negativo para o trabalho ser positivo e vice-versa. Né? Ele não é igual. Ele é igual o sinal oposto dele, né? Só em módulo que eles ficam iguais. Então, toda vez que um é positivo, o outro é negativo. Agora, olha a outra aqui, ó. Aquelas bombinhas. Aquelas bombinhas de encher o pneu da bicicleta. Deixa eu te perguntar. Aqui é o pneu da bicicleta, tá? Ah, é Paulão. Aí, ó. Quando tu aperta aqui, ó. Esse ar que tava numa certa temperatura, ele começa a fazer o quê? Esquentar. Ele sai um ar o que aqui? Quente. Por quê? Ó, imagina comigo, tu tá empurrando para baixo. Então, ó, o volume tá diminuindo. O trabalho é negativo. Então, o delta U tem que ser positivo. Ele esquenta. Aqui, ó. Comprime. Então, se tu comprimir um sistema gasoso muito rápido, ele faz o quê? Ele esquenta. É por isso que o ar que sai dentro dessa bombinha sai quente. Tá? Beleza? Beleza? É porque assim, ó, se tu olhar para essa fórmula, Thaís, ó, a Thaís perguntou uma coisa interessante, pessoal que tá assistindo de casa, gravado depois. O professor pode explicar de novo por que o grafo sai de uma curva para outra? É porque se tu olhar para cá, isso aqui não expressa uma hipérbole, porque tem esse carinha aqui, ó. Aí é uma curva de algo que é inversamente proporcional, só que não é pressão inversamente proporcional ao volume, é pressão inversamente proporcional ao volume elevado a esse carinha. Então fica uma curva um pouco mais acentuada. E acaba que, então, se ela sai daqui, aqui existia uma isotérmica, que era o caminho que ele deveria traçar se não tivesse mudança de temperatura. E aqui existe outra. Mas ele fez o que? Ele mudou, foi assim, ó. Então ele vai passar por várias isotérmicas. Então ele muda a temperatura, entendeu? Tanto é que quando eu comprimi aqui, ó, ele esquentou, ele mudou a temperatura. Aqui quando eu expandi, ele fez o quê? Ele esfriou, ele diminuiu a temperatura. Tudo bem? Essa é a transformação adiabática. Comprimo, ele esquenta, porque aumenta a temperatura. Tudo bem? Tudo tranquilo? Na verdade, tipo assim, tu tá preocupada com a questão de saber se esse gráfico é da isotérmica ou da isobárica, da adiabática, né? Tipo, se não tivesse essa setinha aqui, eu não teria como saber, né? Aí, assim, das duas, uma, ou a questão fala que é adiabática, e aí tu vai entender que não é uma curva de uma isotérmica, obviamente, ou ela te dá essas curvas auxiliares aqui, ó, pra dizer, ó, que ela mudou de temperatura. Bora lembrar. Transformação isobárica, reta horizontal, se for o diagrama PV, tá, gente? Diagrama PV. Se aqui, por exemplo, aqui, ó, volume e temperatura. Se eu coloco aqui, ó, volume e temperatura, é uma reta vertical. Aí isso aqui é curva, isso é curva também. Como é que na hora da questão entender que é adiabática ou isotérmica? Das duas, uma. Ou a questão fala, ou ela te dá essas retinhas auxiliares aqui, ó, que tu entende. Se é uma curva e mudou de temperatura, não pode ser isotérmica.
Então só pode ser adiabática. Tudo bem? Então ou vai ter essas curvazinhas auxiliares, ou a questão vai falar para ti que é isotérmica. Ou vai dar a entender isso pelo contexto, né? Que aí às vezes ela não fala de maneira direta, mas fala indiretamente. Tipo, a expansão muito rápida. Não deu tempo de trocar calor, né? Que é o caso do desodorante aqui. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Certo. Aí, gente, eu tô até colocando aqui essa ideia de diagrama PV, porque assim, ó, pensa comigo aqui rapidão. Se eu coloco, por acaso, aqui, nesse aqui, o diagrama PT, pressão, temperatura, o gráfico não pode ser assim, porque a temperatura está mudando e a pressão também. Só que se eu olhar para cá, os dois estão dividindo, né? São diretamente proporcionais. Quando eu tenho grandeza que são diretamente proporcionais, o gráfico ele sai assim, ó. O gráfico ele sai como se estivesse saindo da origem aqui, ó. Vai ser uma reta. Então, tomar cuidado, porque o que a gente está decorando aqui é o gráfico pressão-volume, não pressão-temperatura. Se for pressão-temperatura, eu tenho que pensar na proporcionalidade que existe aqui, ó. Que é, no caso, diretamente proporcional. Se eu colocasse volume e temperatura, era a mesma coisa. Ó. Você pode colocar isso aqui, ó. Volume e temperatura. Também era diretamente proporcional. Aqui já, se eu colocasse volume e temperatura, ou alguma coisa do tipo, ó, volume e temperatura, o volume ia mudar, mas a temperatura não ia. Já que é isotérmica, né? Só tem esses 4 tipos? Não. Tem um 5º tipo aqui ainda. 5º tipo. Ainda tem uma tal de transformação cíclica. Cíclica. Tá bom? Uma transformação cíclica, gente, ó, ela é mais simples de entender, mas a lógica é o seguinte, ó. Eu tenho várias transformações seguidas e no gráfico PV, essas transformações seguidas, elas vão acabar retornando para o ponto de partida. Então aqui, ó, por exemplo, essa transformação é A, B, depois vai para o C, depois para o D e depois volta para o A. Esse carinha aqui, ó, essa área bem aqui dentro é o trabalho. Tá? Então, toda vez que eu tiver essa áreazinha aqui, eu vou dizer que ela é o trabalho. Essa área é igual ao trabalho. Bom? Transformação cíclica. E aí, é o seguinte, como ele volta para a mesma temperatura do início, ele começa no A e termina no A de novo. Volta para a mesma temperatura, a gente vai dizer que ΔU é igual a 0. Então, do ponto de vista termodinâmico, existem 2 temperaturas que ΔU é 0. É a cíclica e a isotérmica. E em ambas nós temos a mesma consequência. ΔU mais trabalho. Se o ΔU é 0, todo o calor fornecido transforma em trabalho. Tá bom? Todo o calor do sistema transforma em trabalho. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Sim ou não? 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 Aí, uma observação. Coisa rápida aqui, ó. 2 observações que eu quero que vocês observem. 2 observações que eu quero que vocês observem. É o seguinte. Se a transformação, ela é nesse sentido aqui, ó. O processo que ela realizou o trabalho é menor do que quando ela sofreu, tá vendo? Que é quando tá voltando. Então, o trabalho aqui ele é positivo. Se ela for assim, nesse sentido, aqui a gente vai dizer que o trabalho é negativo. Tá bom? Então, o trabalho pode ser positivo ou negativo, dependendo do sentido que o ciclo está. Deixa eu só colocar aqui outra observação. Se vocês olharem aqui, quando era uma transformação única, assim, ó, não é ciclo. Quando não é ciclo, o gráfico ele vai até lá no eixo X, ó. Aí tu pinta ele todinho, tá vendo? A área é o trabalho. Quando é cíclica, tu não vai até lá embaixo, ó. Tu vai só dentro do ciclo. Tá bom?
Aí a área eu trabalho. Tudo tranquilo? Bora fazer umas 2 questãozinhas só para ver se ficou fixo isso aqui pra gente. Bora começar com essa mesma aqui, ó. Essa questão 1. Só para ver se fica bonito, que já pegou muita teoria aqui agora, né, ó? Muita coisinha. Descobrimos o que eram as transformações e suas consequências energéticas, né? Daqui a pouco a gente vai trazer isso para dentro das máquinas. Mas olha essa questão aqui ainda a gente analisar isso. Tanto a conservação de materiais biológicos como os resfriamentos de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática. Olha, expansão adiabática. No caso, se existe uma expansão adiabática, existe um esfriamento. É por isso que acontece isso, né? Contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento, né, já falou aqui no próprio texto, em temperaturas que chegam até o ponto de liquefação em menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço da curva de pressão e volume ocupada por uma quantidade de gás no processo isotérmico e adiabático. Então ele está dizendo que aqui é uma isotérmica e aqui é uma adiabática. Está falando para nós logo. As diferenças entre os processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica. Opa, primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica diz que quantidade de calor é igual a ΔU mais trabalho. Lá na isotérmica, na primeira lei eu tenho o que? ΔU mais trabalho. Eu não tenho ΔU. Ou seja, toda a quantidade de calor é trabalho. Na adiabática, vamos lembrar aí, a quantidade de calor é ΔU mais trabalho. Ou seja, aqui eu não tenho o Q. Então, todo o trabalho está associado com quem? Com ΔU. Né? Isso aí que a gente viu. A expansão adiabática, opa, está falando de expansão adiabática. Ela viabiliza o resfriamento do N2 porque, me diz aí, pelo conhecimento de vocês, transformação adiabática resfria por quê? Letra A, B, C, D ou E? Me diz aí vocês. Por que a expansão adiabática resfria? Por que quando tu bota o isolante sai geladinho? Me diz aí. Coloquei o isolante assim, ó. Marco letra. A Thaís diz letra E. Bora ler o que diz a letra E. O trabalho é associado diretamente à variação da energia interna. Perfeito. Não há troca de calor entre o meio e o ambiente. Perfeito, é esse mesmo. A letra E está corretíssima. Perfeito. O trabalho só se associa com a mudança de energia interna, porque não existe calor trocado com o meio, com o ambiente. Letra E de elefante de elefante. Tá bom? Olha essa outra aqui, ó. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o trânsito, sobre o asfalto quente, e em seguida verificou a pressão P0 no interior dos pneus. Não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Então ele tinha uma pressão P0, temperatura T0, de acordo com a questão estava quente. Após um longo período de repouso, o pneu atingiu a temperatura T durante o resfriamento. Não há alteração de volume. Então é uma isovolumétrica. Lembra da aula da semana passada, que ela também pode ser chamada de isocórica ou isométrica, né? Na quantidade de ar no seu interior. Considerando o ar dos pneus um gás perfeito, durante o processo de resfriamento, os valores da pressão em relação à temperatura, PT, não é PV.
Falou da isovolumétrica, mas que é o gráfico é da PT. Aí lembra, ó, acabamos de falar disso aqui, ó. Falei da isovolumétrica e o gráfico é PV, tá aqui. E eu desenho justamente o PT bem aqui, ó. Tem que ser uma reta passando pela origem, já que é diretamente proporcional. Tudo bem? E aí, ó, o que acontece? Tem que ser uma reta passando na origem. Agora deixa eu te perguntar. Nesse processo, ele está aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura? Nesse processo, ele aumenta a temperatura ou diminui? Diminui, né? Que é resfriamento. Então a seta é para diminuir a temperatura. Então marco letra E de novo. Pessoal, tem letra E? Tudo bem? Letra E de novo. Perfeito. Show de bola. Certo. Eu deixei algumas para você exercitar essa teoria aqui. Aí nós vamos para o próximo tópico. Falar da segunda lei. Tudo bem, gente? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês entenderam esse processo da primeira lei da termodinâmica e associou ele com as transformações? Sim ou não? A primeira lei é isso. Aí eu estou associando ela com as transformações. Tá tudo tranquilo até aqui? Pode repetir o contexto de novo da questão? É porque, ó, ele tá andando com o carro no asfalto quente. Aí ele tem essa pressão e essa temperatura. Aí ele deixa o carro esfriar, então a temperatura diminui, só que não tem mudança de volume, então é isovolumétrica. Aí ele quer o gráfico pressão-temperatura. A gente viu que o gráfico pressão-temperatura, nesse caso, na verdade, assim, toda transformação, seja isotérmica, isovolumétrica ou isobárica, só a isotérmica que não vai ser assim, ó. Ambas vão ser assim, uma reta. Tá bom? Olha lá, ó. Observe que é o mesmo desenho que fica, ó. Aqui, ó, pressão, temperatura, aqui volume e temperatura. Na isotérmica, você bota a temperatura aqui, ó, fica uma reta. Tudo bem? Então, se eu estou analisando as outras com a temperatura, ó, sempre aqui. Aí, o que acontece? Pelo contexto, o carro está diminuindo a temperatura do pneu. Ele parou o carro depois de andar e a temperatura vai diminuir, consequentemente a pressão também. Então vai ser o processo voltando para cá, ó. Temperatura e pressão despencando, diminuindo. Então por isso que o gabarito da letra E de elefante, de elefante. Tá bom? Olha aqui a setinha, ó. Diminuindo. É uma reta diminuindo. Show de bola. Agora, vamos para a segunda lei da termodinâmica. Olha que interessante a segunda lei também. É o seguinte, ó. A segunda lei da termodinâmica, a gente vai falar sobre ela e sobre entropia nesse momento aqui, tá? Pelo menos falar uma ideia do que é entropia, que a gente tem que ter uma noçãozinha às vezes. Tá? A segunda lei da termodinâmica, ela pensa assim, gente, ó. Imagina que eu tenho uma máquina térmica, né? Eu vou pensar aqui, ó. Eu tenho aqui uma fonte que eu chamo ela de fonte, fonte quente. Essa fonte quente vai ter uma quantidade de calor saindo dela e indo para cá, para uma fonte que eu chamo de fonte fria. Fonte fria. Então, assim, é um processo espontâneo. Eu sei que ó, o primeiro enunciado da segunda lei termodinâmica. Primeiro enunciado. Tem dois enunciados, tá, gente? O calor, a gente até sabe disso já, né? O calor sai espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Até que atinjam um equilíbrio térmico. Até que atinjam o equilíbrio térmico.
Beleza? Aí, ó, o que acontece? Bem aqui tem um calor saindo dessa fonte, então, que eu vou chamar de calor saindo da fonte quente. Ele vai espontaneamente por um da fonte fria. O que é uma máquina térmica? É um método de quê? De pegar aproveitar esse fluxo de calor e transformar parte dele, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Parte desse fluxo eu vou jogar para cá, transformando em trabalho. Vou desviar parte desse fluxo, transformar ele em trabalho. Só que eu não consigo fazer isso de maneira 100%. Sempre vai ter uma quantidade de calor que vai o quê? Para cá, para a fonte fria. Aí vem o segundo enunciado da lei da termodinâmica aí, ó. Da segunda lei termodinâmica. Olha o segundo enunciado. É impossível transformar (100% do calor vindo da fonte quente em quê? Em trabalho. Tudo bem? Estou falando de uma máquina térmica, tá? Então não existe máquina térmica, seja o motor mais bonito que for do mundo, motor a diesel, motor a gasolina, motor... Não existe máquina térmica que renda 100%. Tá bom? Isso aí está diretamente relacionado com a ideia de entropia, tá, gente? O que acontece? Professor, o que é entropia? Entropia, a gente associa ela com a ideia da desordem do universo. Associa, né? Na verdade, o conceito é bem mais complexo, né? Desordem do universo. Então, todo tipo de partícula, ela tende a essa desordem. O universo, tudo que é natural tende à desordem, né? Aí o que acontece? A gente diz que quando uma coisa, quanto mais desordenamos um sistema, nós temos uma variação de entropia positiva. Não confunda entropia com entalpia, tá? É uma coisa diferente. Entalpia está lá na química, energia, né? Que é entropia. Aí o que acontece, ó? Existem dois tipos de sistemas. São sistemas reversíveis e não reversíveis, irreversíveis. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tu pegar um sistema ideal, onde ele não tem mudança de... não tem perda de energia. Eu pego uma bola e jogo aqui no chão. Pá! Essa bola bate e volta. Se não tem mudança de temperatura, se tu não tem perda de energia no sistema, ela bateria e voltaria para a mesma altura. Então é um processo que ele estava aqui e ele fez o que? Ele sofreu uma transformação e depois voltou para o mesmo canto. É reversível. Agora, se no lugar dessa bola eu coloco um ovo, caiu, quebrou. Não é reversível isso. Se eu jogo essa bola e após, quando ela colide no chão, eu escuto um som, essa bola ela perdeu energia. Se ela perdeu energia, ela não volta pro momento ideal dela lá onde ela estava. Ela não se organiza de novo. Então tudo que está um processo na natureza, ele tende à desordem. Ou no máximo ele mantém essa entropia. Ou seja, a entropia do sistema, a variação de entropia, ou ela se mantém constante, ou ela aumenta. E o que é entropia tem a ver com a desordem. Uma máquina térmica é um processo onde você não tem como voltar, é um processo irreversível. Tá bom? Bota aqui, ó. Reversível versus o quê? Irreversível. Tu não tem como agora pegar esse calor aqui, esse trabalho aqui e recolocar ele de novo aqui na fonte quente. Ele é um processo que tu não faz essa volta. Então, é um processo irreversível. Tudo bem?
E aí é uma das situações que a gente vai usar para demonstrar isso aqui. Depois a gente vai fazer a demonstração matemática também disso aí, tá? Aí, ó, eu vou fazer essa questão 4. Ela fala assim, ó, aumentar a eficiência da máquina de combustível dos motores a combustão do Enem, ó, e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado na matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a expansão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. Até guarda essa informação, quando eu falar de ignição, eu estou falando de quê? De uma explosão liberadora de energia. Perfeito. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante, a segunda lei da termodinâmica, ela limita esse processo de máquina térmica, motores, enfim. Me diz qual alternativa eu devo marcar, gente, quando eu falo de uma eficiência de um motor. Eu marco a letra? Alguém discorda que é a letra B? Isso aí, letra B. O fator limitante é um dos princípios, ou seja, uma lei da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Tudo bem? Isso aí é a segunda lei da termodinâmica. Tranquilo, gente? Sim ou não? Conseguimos entender a segunda lei da termodinâmica? Certo. Aí, ó. Bora passar para cá, ó. Essa terceira. De tudo que a gente falou da segunda lei até agora, qual que eu marcaria? Nessa terceira. Eu marco A, B, C, ou D ou E. Nessa terceira. É quando você... Essa explosão para ligar o automóvel. Perfeito, perfeito. Isso é ignição. Aquela centelhazinha que tu gera para expandir, né? E aí, qual que eu marco na terceira? Me diz aí o gabarito, gente. Dessa terceira. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos modelos são máquinas a vapor, e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sade Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% do rendimento. Tal limitação ocorre por conta... Isso aí. Letra B de bola. Letra B de bola. Olha, fala assim, ó. A lei que ela contraria não é a lei da conservação de energia, tá, gente? A lei da conservação de energia, aquela na natureza nasce cria, nasce perde, tudo se transforma. Na verdade, você tem uma conservação de energia. Tu tem o quê? O calor vindo da fonte quente, parte dele vai para a fonte fria, ó, o calor da fonte quente. Parte dele vai para a fonte fria e parte vira trabalho. Se eu juntar essa energia com essa, tem que dar essa daqui, ó. A energia se conserva. Ela só é irreversível esse processo. Ou seja, aumento da entropia. É um processo irreversível. Tudo bem? A ideia de Carnot, não veio até jazinho, que a transformação adiabática faz ajudar, tá, gente? Não é atrapalhar, não. Show de bola. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Gente, ó, eu vou continuar, tá? Eu falei pra vocês que nós íamos passar um pouquinho do tempo. Eu vou continuar, tudo bem? Prometo não demorar também muito. Nós vamos aqui até... Antes de meia-noite eu termino. Tudo bem? Aí, gente, ó, é o seguinte. Bora continuar bem aqui. Quando eu coloco aqui, ó, o rendimento de uma máquina térmica, ele está associado diretamente, gente, ó, com a quantidade de calor que sai aqui da fonte quente e o trabalho
realizado. Essa comparação do trabalho, ou seja, que seria útil para nós, né? Trabalho é o que é útil para nós. A máquina tem que fazer trabalho, ela tem que trabalhar. Essa comparação do trabalho com a quantidade de calor que veio da fonte quente, nós chamamos de rendimento. Tá bom? Outra maneira de calcular o rendimento, eu pego aqui, eu pego 1 menos a quantidade que foi desperdiçada. Ou seja, o calor que foi para a fonte fria nós vamos chamar de desperdício. Esse desperdício aí, ó, eu tenho uma porcentagem que ele desperdiçou. Se eu tirar do 100%, eu tenho uma porcentagem que foi aproveitada. Essa fórmula nos dá o que nós vamos chamar de rendimento. Tudo bem? Show de bola? Só para vocês terem ideia bem que não, gente, bora inventar uma máquina térmica, nós mesmos aqui, ó. Bora inventar uma máquina térmica. O que acontece? Máquina térmica opera em ciclo aqui, tá bom? Se é uma máquina cíclica, não tem que colocar assim. Imagina que eu pegue aqui um pouco de água, que é água, ó. Tô criando, inventando uma máquina térmica aqui, ó. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse processo, porque esse aqui é o que vai cair na prova de vocês. Esse processo bem aqui, ó. Acende o alerta aí. Aqui eu tenho lenha. Vou colocar aqui um fogo. Eu sei que as últimas aulas da semana são aquelas mais duras, né? Mas tá aqui, vamos lá. Firme e forte, como porte. Ó. Tô fornecendo calor. Eu tenho calor entrando nesse sistema. Então o sistema está admitindo calor. O que acontece? Com o tempo, essa água vai começar a fazer o quê? Evaporar. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um canal para esse vapor subir. E vou estreitar para ele subir bacaninha, para concentrar, né? Aí o que acontece? Aqui no meio do processo, eu vou colocar um motor. Esse motor aí, ó, deixa eu colocar ele de outra cor para ficar bonito. Vai ficar massa aqui, ó. Esse motor aqui, ele vai ter umas aletazinhas aqui, ó. Certo? Aí o que acontece? Esse fluido aqui, ele tende a subir. No momento que ele está subindo aqui, ele vai fazer com que esse carinha gire, né? Vai girar. Essas aletazinhas vai girar. Aí o que acontece? Aqui fora eu vou colocar um outro motor, que a ideia dele vai ser transformar essa energia em energia elétrica. Vai embora aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Essa energia aqui vai embora. Depois a gente vai ver como é que acontece aqui dentro. Não é nosso foco aqui agora. Não é nosso foco aqui agora. O que acontece aqui dentro para virar energia elétrica. Mas olha a sacada aqui, ó. Você tem o ar aqui, ó, expandindo. Esse ar expandindo, ele vai girar esse carinha aqui e vai embora para cá, ó. Ele vai para o ambiente. Esse calor tem que ir embora. O que acontece? Aqui fora, eu vou criar um sistema de captura desse ar aí, ó. Que massa, gente, aqui, ó. Tô fazendo uma coisa bem complexa. Vou criar um sistema de captura desse ar aqui. Tô inventando isso tudo agora, tá, gente? Só que esse sistema de captura aqui eu vou colocar uma substância refrigerante. Água, por exemplo. Um rio, pronto. Um rio. Alguma coisa. Água. O que acontece? Essa água aqui, quando essas gotículas de ar aqui, elas coincidirem aqui, o que vai acontecer? Ela vai condensar, concorda comigo? Ela vai condensar e vai voltar a ser líquido. Nesse momento, ela vai estar passando calor dela para essa água. Aqui é uma substância fria, então aqui vai ser, ó, o que nós chamamos de fonte fria. Ó, no esquema. No esquema eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria. E tem uma máquina aqui, ó. O que acontece? Aqui embaixo eu tenho uma fonte quente.
Quando essa água, ela chega bem aqui, eu só vou pegar essa bem aqui, gente, vou aumentar um pouquinho aqui. Quando essa água ela chega aqui, ó, eu vou canalizar ela para cá, ó, através de um outro sistema. E ela vai voltar para cá, para dentro do ambiente. Por quê? Porque é uma máquina que opera em ciclo. Então essa água, só que ela vai voltar aqui na fase líquida. Chegar bem aqui embaixo, ela vai esquentar de novo, evaporar, girar a paleta. Pã. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um calor sendo admitido. Olha a ideia da energia aqui, ó. Eu tenho um calor entrando na fonte quente. O ar aqui, ele expande, gira esse carinha, cria trabalho, porque está girando, movimento, trabalho. Aqui, parte dele passa para a fonte fria, e aí o que acontece? Ele condensa e volta para a fonte quente, recebendo calor e fazendo aqui, ó. Então essa substância vai ficar operando em ciclo aqui. Que massa, pô. Criei uma máquina térmica. Aí o que acontece, gente, ó? Aqui é o trabalho. Aqui é o trabalho do sistema. Trabalho do sistema. Vou botar aí outra cor para não confundir. Aqui é o trabalho do sistema. Aí, gente, ó. Observem comigo aqui rapidão. Olha que massa. Aqui tinha uma água passando por aqui e ela foi esquentada. Pensa numa usina nuclear. Vai mudar a fonte de calor, né? A fonte de calor, processos nucleares aqui. Nesse momento, bem aqui na fonte fria, vai ter, por exemplo, um rio passando. Essa água vai esquentar. Isso aqui, o Enem chama de... Olha o nome que o Enem vai chamar aqui, disso aqui, ó. Esse processo, bem aqui, ó. Do calor chegando na fonte fria. Lá na câmara de resfriamento, o Enem vai chamar isso aqui de poluição térmica. Tudo bem? Então, onde que acontece a poluição térmica? Exatamente em alguém no sistema que acabou recebendo calor e esquentando. Um rio, por exemplo. Tudo bem? Belezinha? Aqui eu tenho calor QF. Deixa eu colocar com outra espessura. QF. Aqui é o QQ. É o calor que veio da fonte quente. Do jeito que a gente tá botando esse esquema aqui, ó. Não é massa, gente, isso aqui? Tu é doido, isso é massa demais. Aqui não necessariamente é um gás, mas é um exemplo de máquina térmica, tudo bem? É um exemplo de máquina térmica. Não necessariamente é um gás, mas é um exemplo. Aí, ó, o que acontece? O que foi que Carnot pensou? Ó, Carnot, nós vimos agorinha, máquina não opera 100%. Existe um rendimento máximo? Existe. Existe um rendimento máximo, que a gente chama assim, um rendimento máximo teórico. Rendimento máximo teórico. É o seguinte, no ciclo de Carnot, a expansão aqui ela vai ser assim, ó. Prometo que já estou finalizando. Ó, nós vamos ter, observa aqui, uma isotérmica. Tá falhando o áudio para você, gente? Me avisa aí se tiver. Tá de boa o áudio? Aqui eu tenho uma temperatura que eu chamo de TQ, aqui é uma temperatura que eu chamo de TF. Imagina comigo, aqui é uma isotérmica. Então eu tenho um momento aqui que eu tenho uma expansão isotérmica. Depois eu tenho uma expansão adiabática. Uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Esse carinha aqui é o ciclo de quem? De Carnot.
Essa áreazinha aqui representa o trabalho que o sistema fez. E ele é o máximo possível, o máximo teórico, tá bom? Quando é que eu vou ter esse rendimento máximo? Quando está operando no ciclo de Carnot, que tem o quê? Duas isotérmicas. Quem são as duas isotérmicas, professor? É a AB e a CD, né? Essa curva de C para D é isotérmica também. E eu tenho duas adiabáticas. Duas adiabáticas. Nesse momento, a adiabática é o quê? É a BC e a DA. Tudo bem? Essa área aqui é o trabalho que foi realizado. Agora, olha que coisa interessante. Daqui para cá, ó, nesse processo aqui, eu tenho um aumento de temperatura. Se eu tenho um aumento de temperatura, é o momento em que a máquina faz o quê? Recebe calor. Então, toda vez que eu tiver, quando a questão pergunta assim, ó, recebeu calor, aumento de temperatura. Recebeu calor, calor recebido. Aqui, ó, não tem. Beleza. Aqui, ó, é o momento que ele diminui a temperatura, ou seja, é o momento que ele doa calor. O saldo que fica aqui dentro chama-se o quê? Trabalho. Tá bom? O calor que veio da fonte quente e o calor que vai para a fonte fria. Quando é que a máquina admite calor? Quando sua temperatura aumenta. Quando é que ela perde? Quando sua temperatura diminui. Então toda vez que eles vão perguntar, recebeu calor onde? Tudo bem? Show de bola. No momento da expansão, ele está transformando isso em energia útil. No momento da compressão, ele está recebendo, tá bom? O trabalho é negativo na compressão. Aí o saldo é o que fica dentro do ciclo aí. Para Carnot, gente, ó, no ciclo de Carnot, a quantidade de calor associada à fonte fria está para a quantidade de calor à fonte quente, assim como a temperatura da fonte fria está para a temperatura da fonte quente. Essa equação aqui, gente, ó, remete a essa bem daqui, ó. Se eu lembrar para qualquer máquina, o trabalho, ele é esse aqui, ó, 1 menos QF sobre QQ. Para Carnot, isso aqui pode ser trocado para essa fórmula aqui, ó, o rendimento é 1 menos TF sobre TQ, porque para Carnot dá o mesmo resultado, no ciclo de Carnot apenas, tá? Então, ó, essa fórmula aqui serve para qualquer máquina. Qualquer. Essa fórmula aqui serve para a máquina de Carnot. Tudo bem? Que é a máquina que... O que é uma máquina de Carnot? É uma máquina que opera com duas isotérmicas e duas adiabáticas no seu ciclo. Tudo bem? E ela vai fornecer o rendimento máximo. Tudo bem? Belezinha? Certo. Acho que a parte teórica daqui a gente já trabalhou. Bora fazer umas duas questãozinhas então sobre isso? Ó. Questão 5. O diagrama PV a seguir representa o ciclo Otto. Beleza, do motor a combustão interna. Com os motores a gasolina ou etanol utilizados no automóvel. Aí está falando o nome da transformação. 0, 1 chama-se uma coisa, entendeu? De 0 até 1 é a dimensão isobárica, mistura ar-combustível no cilindro do motor. 0 a 1. É isobárica aqui, tá vendo? É quando ele está misturando o ar e o combustível, porque sem ar não tem a combustão, né? É isobárica, tá vendo? Isobárica. A transformação da energia térmica em energia útil, ou seja, energia térmica em trabalho, quando eu falo energia útil, eu estou falando de trabalho, acontece em qual etapa? Gente, olha aqui, ó. Aonde que ele está realizando trabalho? Para realizar trabalho, tem que fazer o quê? Para o trabalho ser positivo? Para o trabalho ser positivo, tem que aumentar o volume. Concorda comigo? Tem que aumentar o volume. Aonde que está aumentando o volume aí, gente? Em qual processo que está aumentando o volume no processo da máquina?
de 1 para 2, de 2 para de 3 para de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 ou de 4 para 1? De 3 para 4, perfeito. Então, nesse lugar aqui é onde ele está aumentando o volume, então onde ele está transformando, está realizando trabalho. Tudo bem? Então, é só a identificação, ó. Observe que não é algo muito complexo, mas é aquela ideia de que se eu não conheço, cara, não vou. Então, 3 a 4 é a número 4. Tudo bem? Aquela ideia. Se eu sei, fica fácil a questão. Se eu não sei, mas parece óbvio essa frase, né? Mas é verdade. Então, assim, o meu conhecimento sobre máquina que a gente acabou de adquirir, ó, facilitou demais minha vida. Olha essa outra aqui, ó. Eu vou fazer mais essa, gente. Aí pra também não ficar muito coisado, eu faço essa. E aí depois de fazer ela, eu faço sobre máquina frigorífica. Porque a gente encerra o conteúdo, não precisa voltar nele. Tá bom? Aí vocês fazem as demais questões, tudo bem? Faço a máquina frigorífica, que eu quero ensinar como é que funciona a geladeira. Tá? Tudo bem? Eu prometo não ser mais 10 minutos, não. Faz só essa daqui e fala da geladeira. Ó. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está equiparado no diagrama pressão-volume. O ciclo diesel, que é o nome que ele criou, né, que é isso aí, é composto por 4 etapas, 2 das quais são transformações adiabáticas. Então isso aqui, ó, é adiabática, a própria questão está falando para nós, isso aqui também é adiabática. Adiabática. O motor a diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas com a injeção de combustível no final. No ciclo diesel, o calor é absorvido em... Gente, agora olha para mim aqui e me diga onde que está absorvendo calor e onde que está jogando calor para fora. A questão quer saber onde está absorvendo. Me diz aí qual é a etapa. AB, BC, CD ou DA. Onde está recebendo calor. Bora lembrar aqui na nossa aula. Ó. A máquina ela recebe calor onde ela aumenta a temperatura. Onde que está tendo um aumento de temperatura aqui, gente? Nessas adiabáticas já anula, porque não tem troca de calor na adiabática, lembra? A adiabática não pode, porque não tem troca de calor. O próprio questão está falando para nós que aqui é adiabática, então a descarta. Mas observa que de A, de B até C, ó, existe aqui, ó, aqui é uma isotérmica, aqui é outra. Ó. Existe um aumento de temperatura aqui, ó. Tudo bem? O AB, apesar de estar visualizando um aumento de temperatura, mas aqui a própria questão está falando que é adiabática, então aqui não tem calor. Troca de calor com o meio externo. Então, onde que ele mexe calor com o meio externo? É nessa etapa. Bora lá. O que significa adiabática? Não troca calor com o meio externo. Então, a primeira a ser excluída é essas duas. Ah, beleza. Então, eu vou observar onde ele está aumentando a temperatura. Dessas duas etapas, só pode ser essa ou essa. Me diz aí, onde que ele está aumentando a temperatura? BC ou DA? Tem certeza que DA está aumentando a temperatura, gente? Ó, aqui ele está diminuindo a pressão. A temperatura tende a fazer o quê? Diminuir. Ah, professor, mas aqui ele não está mexendo na pressão não. Ó, mas observa, ó, tem isotérmica aqui e aqui. Ó. Tudo bem? Aí o que acontece, gente, é assim, ó. Por que aqui ele está aumentando a temperatura, já que é adiabático, não está trocando calor? Lembra que ele pode mexer na temperatura, mudando o volume. É o caso do desodorante, a adiabática, né? Ele está expandindo e está diminuindo a temperatura. Então aqui, ó, aqui ele diminui a temperatura expandindo, mas não tem troca de calor. Aqui tem. E aqui também. Tudo bem? Então, no caso, ó, letra E, que é de B para C, né? Não, eu não disse que a isotérmica é BC, não. Ah, como é que tu identifica a isotérmica? É assim, ó. Isotérmica não é uma hipérbole. Então, aqui, ó, eu tenho hipérboles passando por ela aqui, ó, hipérboles.
quando as hipérboles a hipérbole está mais abaixo, ela tem temperaturas menores. Hipérboles mais acima tem temperaturas maiores. Pronto, só pensar assim. A hipérbole que passa por aqui está mais acima do que a que passa por aqui. Então, aqui, ó, imagina comigo. Está acontecendo aqui uma expansão isobárica. E a temperatura está se elevando. É o momento que ele está realizando trabalho. Não é de B para C que é isotérmica. Existe duas isotérmicas, uma passando aqui e outra aqui, ó. Mas a transformação não é isotérmica. Todo ponto do gráfico existe isotérmicas que passa por ela. Existe isotérmica. A isotérmica que passa pela C é uma isotérmica acima da isotérmica que passa pela B. Então a temperatura é maior ali. Entendeu? Mas o gás ele não passa pela isotérmica, não. Tudo bem? Fala aí, Thaís. Professor, então também tem isoterma aí entre D e A, passando por D e por A tem também. outras isotérmicas aqui. Aí como existe outras isotérmicas aqui, ó. Aqui, ó, ele saiu de uma temperatura maior para uma menor. Então ele foi perder calor. Aqui ele ganhou calor, que saiu de temperatura menor para maior, ganhou calor, aqui ele perdeu. Então o processo de admissão do calor é aqui, perda de calor é aqui. Tá bom? Aí como ele perde em D e A, então o seu já Pode descartar. identificou que já descartou, então vai ser entre B e C. Eu podia pensar assim, ó, aqui ele diminui a temperatura. Não pode ser, então. Que ele tá perdendo calor. Aí aqui é adiabático. Então sua ação é eliminada de cara, porque não tem troca de calor. Sobra só essa. Né? Podia pensar assim também. Perfeito. Aí, ó. Deixa eu avançar aqui pra geladeira. Eu ia fazer mais essa, mas ela é bem tranquila. Vocês conseguem expandir ela depois. Cadê a geladeira? Aqui, ó. Máquina térmica. Eu pensei que eu tinha colocado aqui máquina frigorífica. Um tópico com ela. Só que eu abro aqui. Pronto. Abro uma página nova. Que é só a questão da ignição mesmo, aquela dali. Mais de boa. Então, ó. Deixa eu colocar aqui máquinas frigoríficas. Bora entender como é que funciona aqui. Qual a ideia? Máquinas frigoríficas. A máquina frigorífica ela vai fazer um processo inverso em relação ao processo da máquina térmica. Tá bom? Como é que vai funcionar? Você tem aqui a fonte quente. Aí você tem aqui a máquina, que não é uma máquina térmica, é uma máquina frigorífica. Professor, me dá um exemplo de máquina frigorífica. A geladeira. O ar-condicionado da tua casa. Se tu perceber, a máquina térmica que ela faz um processo, a máquina frigorífica faz um processo inverso. Porque assim, dentro da tua geladeira tá mais frio do que lá fora. Tá uma temperatura menor, né? Pensando assim, corretamente. A temperatura tá menor. Então o certo era o quê? O calor vindo de fora para dentro. Porque lá fora tá mais quente. O processo espontâneo seria o calor sair de dentro, de fora, para dentro da geladeira. Só que a gente tá vendo que tá acontecendo ao contrário. O calor tá saindo lá de dentro indo para fora. Mas como é que isso acontece? Acontece que tu não tá fazendo isso de graça, tu tá realizando um trabalho. Então o calor tá saindo, bota aqui, ó, calor que tá saindo da fonte fria, o calor tá chegando na fonte quente. Eu tô injetando energia no sistema, porque o processo não é espontâneo. Aqui eu tenho que ir lá e gastar energia. Custa fazer isso. Não é? Então, nós vamos ver como é que funciona isso. Como é que funciona isso na prática. Mas o fato é que o quê? Bora pensar aqui rapidão. Eu vou fazer o desenho de uma geladeira. Pode? Que é uma geladeira. Um exemplo é a geladeira. Mas o mesmo esquema acontece com a tua máquina, o ar-condicionado da tua casa. Faz o esquema da geladeira. Bora lembrar aí. Na tua geladeira
tem uma coisinha chamada compressor aqui, ó. Um compressor. Compressor. Além disso, não sei se tu lembra, atrás tem um sisteminha de dissipação de calor, ó. Lá atrás, uma gradezinha, né? E tu tem um carinha passando aí. Esse gás, ele passa aqui. Ele passa dentro da geladeira. E volta pra cá. Aqui tem uma coisinha chamada válvula de expansão. De expansão. E tem uma substância dentro dele, eu falo substância porque nem sempre ele está no estado gasoso, tá? É uma substância refrigerante lá dentro. Que os mecânicos aí, o pessoal que trabalha com isso aí chama de gás, né? O gás. Tipo, o que aconteceu com o meu ar-condicionado que tá gerando? É porque escapou o gás, né? Não tem gás. A geladeira tem um gás também, né? Nem sempre é gás, mas enfim. Ele tá, às vezes tá no estado líquido. Aí, ó. O que acontece? Ei, rapaz, essa questão é massa. Eu tenho que fazer com que aqui dentro tem um alimento, ó. Tem uns alimentos. E eu tenho que fazer com que o calor saia do alimento. Vou botar aqui, ó. Eu tenho os alimentos que estão aqui dentro da geladeira. Vou desenhar assim um pouco mais coisadinho. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o calor saia dos alimentos e vá para essa substância. Mas para poder o calor sair dos alimentos e ir para essas substâncias, não sei se tu concorda comigo, que é necessário que essa substância passe aqui muito gelada. Então essa substância tem que passar por aqui numa temperatura baixa. Porque ó, se ela passa uma temperatura baixa, sempre mais baixa do que o alimento, ela acaba pegando o calor desse alimento. Concorda comigo? Como é que isso pode acontecer, professor? Nós temos uma válvula de expansão para fazer isso. Lembra do desodorante? Quando tu aperta na válvulazinha dele, que ele expande, o que acontece com aquele gás? Com o líquido que está lá dentro? Ele faz o quê? Temperatura despenca. Então, quando eu faço esse líquido expandir de maneira rápida, sem troca de calor, esfria. Concorda comigo? Se ou não, se ou não, se ou não, se ou não, se ou não? Vocês entenderam a lógica? É igualzinho desodorante, ó. Você apertou, o ar que sai lá, ó, já sai o quê? Geladinho. Por quê? Passa por uma válvula de expansão. Então, a função dessa válvula de expansão é aumentar o volume rapidamente. E aí o ar já sai aqui, ó, geladinho. Como ele sai em temperatura muito baixa, ele recebe calor dos alimentos. O que acontece? Ele tem que passar aqui fora agora para perder calor. Ei, mas para ele poder perder calor, é necessário que ele passe aqui fora já numa temperatura altíssima. Eu tenho que garantir que ele passe aqui fora a uma temperatura mais alta do que a do ambiente. Então eu tenho que garantir que ele passe aqui numa temperatura alta. Para ele passar aqui numa temperatura alta, eu faço o processo inverso. Ao invés de expandir, eu faço o quê? Eu comprimo ele. Lembra da bombinha de encher bola? Se eu comprimo esse ar que está lá dentro, o ar sai quente. E aí, como ele sai aqui do outro lado, a temperatura maior que o ambiente, ele perde calor. Só que para isso eu tenho que injetar o quê? Trabalho no sistema. Eu tenho que eu mesmo chegar lá e comprimir esse gás à força. Eu tenho que ir lá e fazer o quê? Expandir esse gás à força. Para isso requer um gasto de energia, de trabalho para isso acontecer. Tudo bem? É assim que funciona a geladeira.
Ah, pessoal, e o ar-condicionado é a mesma coisa. Tu tem uma serpentina que passa o ar aqui, ó, bem geladinho. E aqui tu tem o que? Lá atrás uma condensadora. Aí o que acontece? Lá na condensadora, inclusive para ajudar nessa dissipação de calor, tem um ventiladorzão, né? Ó, que fica soprando ele para poder dissipar mais rápido isso aqui. Não é? Ou seja, para auxiliar. Aqui na serpentina, olha outros fenômenos que a gente pode visualizar. Se aqui fosse o ar-condicionado, essa serpentina é por onde aquela máquina puxa o ar do ambiente. O ar do ambiente passa por essa serpentina, a temperatura dele despenca porque ele perde calor e sai lá embaixo o quê? Geladinho, né? É assim que acontece? Só que esse ar aqui, ele traz vapor d'água. Então, quando a água entra em contato com essa superfície, ela faz o quê? Ela condensa aqui na superfície. Como essa água ela condensa aqui na superfície, ela tende a querer cair ali. Aí o que o ar-condicionado faz? O técnico pensou em quê? Colocar uma canaletazinha para canalizar essa água que está pingando, ó, e sai lá para fora da casa. Aquela água é o que? É o vapor d'água do ar que está passando lá e condensando. Se isso aqui entupir, ó, começa a pingar água dentro da casa. Não é? Isso aqui entupir, começa a pingar água dentro da casa. Então, ó, esse processo de troca de calor da geladeira é muito parecido com o do ar-condicionado. Aí muda algumas coisas técnicas, como a substância de refrigeração, né? Algo do tipo. Lá na geladeira, antigamente, vou botar até um alerta. Pode ser uma questão que cai de outra ciência, mas que é interessante vocês saberem. Antigamente, na geladeira, usava-se o quê? Antigamente usava-se CFC. Isso aqui cai lá na química ambiental, né? O Enem gosta demais também disso. Deixa eu te perguntar, o que é CFC mesmo? Você lembra o que é CFC? E por que ele foi deixado de ser usado na geladeira? CFC é o que? Cloro, flúor, carbono. Muito prejudicial à camada de ozônio. Então, quando um pouquinho desse gás aqui escapava, apesar de ficar sempre preso aí, mas quando escapava, prejuízo muito grande para a camada de ozônio. E aí esse carinha foi proibido, não usa mais. Aí hoje nós temos outros tipos de gás, né? Proibido. Tá? Tem a ver com o quê? Camada de ozônio. Certo. Professor, em dias quentes, o ar tem mais gasto de energia para transformar o ar quente? Sim. Tem mais gasto de energia, sim. Imagina que aqui fora, ó, um dos fatores que pode auxiliar nisso aí, ó. Aqui fora, eu tenho que estar numa temperatura acima do ambiente. Então, o que vai fazer esse fluxo de calor ser efetivo é a diferença de temperatura. Se por acaso está muito parecida a temperatura aqui, vai diminuir mais esse fluxo. Então, quanto mais parece, mais trabalho tem. Tudo bem? E aí, ó, outra coisa interessante. No ar-condicionado, tem um ventão aqui, ó, que faz o quê? Facilita essa troca de calor, né? Quando ele sopra aqui, ó, sai mais rápido. Para facilitar essa troca de calor, que é o que está acontecendo lá atrás, né? Lá de fora da casa. Na geladeira, normalmente nós fazemos o quê? Nós fazemos atrapalhar. Tu vai lá e coloca o quê? Uma toalha para secar. Essa tua toalha vai fazer o motor trabalhar mais. Não é não? Por quê? Porque tu tá diminuindo o fluxo de calor aqui, ó. Ah, pessoal, mas é porque eu tô aproveitando o calor para secar a roupa. Realmente, tu tá aproveitando o calor. Mas como a função da geladeira é gelar o alimento que tá aqui, o que ela vai fazer? Ela vai puxar mais, ela vai trabalhar mais. Ou seja, tu vai forçar o motor a trabalhar mais. Então, quando tu coloca alguma coisa aqui para gelar, para secar a geladeira, tu tem que ter noção que tu tá gastando mais energia. Outra coisa também, poeira. Com o tempo é normal que aqui atrás, nesse radiador, apareça o quê? Poeira. Esse depósito de poeira atrapalha esse processo também. Então a limpeza ela tem que passar também por limpar a parte de trás da geladeira. De ligado, obviamente, né, gente? Para não levar choque. Mas é interessante que aconteça isso aí. Outra coisa. Esse processo de troca de calor, ele é atrapalhado. Olha o que eu estou comentando aqui, ó. Camada de gelo faz o quê? Atrapalha. Então esse ar que está aqui, ó, ele tende a
a condensar e a água tende a fazer o quê? Criar blocos de gelo. O bloco de gelo, ele atrapalha esse processo, porque o gelo não é tão bom condutor. Nada isolante. E aí o que acontece? Se eu colocar o gelo aqui, ó, atrapalha esse processo de troca de calor. Atrapalha esse processo. Então, quando a geladeira começa a criar camada de gelo, isso é prejudicial. Tá bom? Isso é ruim. E aí, o que que acontece? Hoje em dia, as geladeiras lá no congeladorzinho, que é onde acontece mais isso, nós temos o quê? Nós temos uma resistência elétrica, que quando começa a formar essa camada de gelo, essa resistência elétrica faz o quê? Olha como os caras são espertos, gente, ó. Essa resistência elétrica, ela derrete esse gelo, que vira água. Assim como no ar-condicionado, essa água tem que ser canalizada. O ar-condicionado tem uma mangueirinha que é o sistema de drenagem e joga essa água lá para fora. Na geladeira, essa água ela é canalizada, ó, para fora da geladeira. Só que aí daria muito trabalho fazer um sistema de drenagem. Tipo assim, eu vou comprar uma geladeira aqui para casa. Tem que ter uma drenagem igual a do ar-condicionado. Não faz sentido. Aí o que eles fizeram? A drenagem, ela deposita água em cima do compressor. Porque aí, ó, como o compressor trabalha em temperatura elevadíssima, a água faz o quê? Evapora. Não é não? Você tá aproveitando, só que tem gasto de energia, porque tá aproveitando isso aqui, né? Tá aproveitando essa energia. Mas ó, menor do que aqui, obviamente, porque aqui, ó, é no compressor mesmo, você tá aproveitando, ele está esquentado, né? O efeito Joule aí, no caso, também. Né? Olha que bacana, gente. Massa, né? Aí, como é o nome desse sistema aqui, que faz o gelo derreter, porque não deixa aparecer camada de gelo, vocês sabem o nome dele? Tecnologia. A ciência é muito top, muito top. Gente, eu amo esse conteúdo. O nome do sistema da geladeira que faz esse ar derreter, esse gelo derreter automaticamente, chama Force Free, né? Que antigamente, quando a geladeira não vinha com esse Force Free, o que acontecia? Começar a criar camada de gelo, você tinha que de vez em quando desligar a geladeira para tirar o gelo, para poder ela ter eficiência, porque senão ela ficava consumindo mais energia, né? Aí você tinha que fazer, ter aquela periodicidade de limpar a geladeira e descongelar ela inteira. Hoje em dia não precisa. A geladeira é force free. Tem uma resistênciazinha que faz o quê? Derrete esse gelo. É drenado lá pra cima do compressor. Tem uma baciazinha com compressor. Que tu não precisa se preocupar em tirar essa bacia. Gente, primeira vez que eu tive contato com a geladeira force free, gente, eu passei um mico tão grande. Simplesmente, gente, ó, isso aí há 10 anos atrás, quando eu casei, né? Eu não tinha esse costume, né? Porque a geladeira lá de casa, a casa dos meus pais, congelava, né? A mãe de vez em quando desligava a geladeira, limpava e derretia tudo e vida que segue, né? Nós tínhamos noção de que consumia mais, obviamente, né? Mas aí, eu peguei o contato, nem sabia que existia. Aí eu vi aquela bandejazinha de água lá embaixo. O que eu fazia de vez em quando? Pegava a bandejinha e jogava a água fora. Botava a bandejinha de novo. Aí depois, eu mesmo raciocinando, eu tô sendo burro, porque aqui tá quente, essa água vai evaporar. Também já fez isso? Olha, tá vendo? Quem nunca, né? Pegou a água lá da geladeira fósforo e jogou fora. Mas aí depois eu fui raciocinar, essa água vai evaporar. Esse aqui, eu tô ficando burro desse aqui. Eita Deus. Mas enfim, gente, foi um prazer, tá bom? Que Deus abençoa. A aula hoje foi muito boa. Exercitem, tá bom? Qualquer coisa vocês mandam dúvida lá no grupo que a gente tá pra conversar, tá? Cheiro, Deus abençoe. Excelente fim de semana. Amanhã, projeto 2020, cedo. Fala, Gabriele. Tá dando tchau, né? Cheiro, gente. Deus abençoa. Tchau, tchau.